Irlanda com seu tradicionalíssimo uniforme verde e a Holanda toda de laranja também com seu uniforme tradicional. E aí apitou o senhor Robert Schorgenhofer. Começou em Amsterdã. Holanda versus Irlanda do Norte. E ao meu lado, para explicar a história deste jogo, tintim por tintim, nosso comentarista especialista Fábio Salgueiro. Fala, seu Salgueiro, tudo bem? Cassino, um abraço a você, ao amigo assinante do Band Esportes, tudo bem? E a expectativa é a melhor possível. Nós que pudemos acompanhar, inclusive, estamos acompanhando nos últimos dias a Holanda, né? É o terceiro jogo que a gente faz da Holanda e realmente é a atual seleção vice-campeã do mundo. Teoricamente a segunda força no futebol mundial e realmente jogou bem a última partida, que depois de ter sido surpreendida pela Bulgária, o último jogo realmente mostrou sua força, acabou vencendo, e essa partida tem uma expectativa muito grande porque a Irlanda do Norte ela é uma seleção que é tradicional, já disputou alguns mundiais, teve uma queda, mas realmente é uma seleção que sabe se fechar, que tem uma disciplina tática muito forte, muito grande, o técnico exige muito deles essa disciplina tática, já que não tem tantos talentos individuais. Então a expectativa é de um jogo bom, movimentado. É lógico que a Holanda é a atual favorita, é a atual vice-campeã, então larga na frente aí no favoritismo, mas é um jogo interessante que eu quero ver como o sistema defensivo da Irlanda vai se comportar. Aí a tentativa da primeira ação ofensiva da seleção holandesa com o Robben, acabou deixando a bola escapar e ela saiu. Vamos identificando os atletas da Irlanda, os atletas holandeses, todo mundo conhece, grandes feras aí do futebol europeu. Esse é o De Jong. Tocou e já recebeu o volantão, né? O primeiro volante, um homem de muita garra, muita marcação nesta meia cancha holandesa. Van der Wiel domina e toca. Essa é a novidade, o Ron Vlaar, já que o Boma sentiu uma lesão no último amistoso, deu uma cabeçada do próprio companheiro no Reitinga, e aí acabou sentindo, por precaução, não está em campo. Tá tudo bem com ele, mas não está no gramado por precaução. O número 5 da Holanda, o Boma. Tenta sair jogando a seleção da Irlanda. Aí a bola chega até o Reitinga. Lateral direito é Gregory Van der Wiel. Sempre aberto pelo setor direito. Ele tem o Robben, mais pelo meio Van Persie. O Afelai parece que está tomando a posição realmente do Kuyt, está encantando os holandeses, e ele que está com a bola. Tentativa do cruzamento na área, muito forte, passou por todo mundo, não chegou essa bola até o Robben. É apenas tiro de meta para o goleiro Lee Camp, da Irlanda do Norte, bater. A Irlanda disputou as Copas de 58, 82 e 86. 3 participações em mundiais tem a Irlanda. Tem como grandes jogadores na história o Pat Jennings, o goleiro mais velho a disputar uma Copa do Mundo. Disputou os mundiais de 82 e 86, inclusive esteve em campo contra o Brasil em 1986, tomou 3 gols, inclusive um golaço do Josimar, o inesquecível do Josimar. Josimar é o ex-lateral direito do Botafogo, que foi convocado às pressas pelo Tele para aquele mundial e roubou a cena. E o George Best, que é considerado o maior jogador britânico da história, não chegou a disputar mundiais pela Irlanda, jogou pelo Manchester United, gostava de vamos dizer assim, de um drink, né? Isso o prejudicou durante a carreira. E o Norman Whiteside, que é o jogador mais novo a ter disputado uma Copa do Mundo. Ele disputou a Copa de 82 com 17 anos e 41 dias. O Pelé disputou a Copa de 58 com 17 anos e 245 dias. E o Edu, que foi chamado para a Copa de 66 com 16 anos, não jogou. Então, não está nessa lista aí dos recordistas de jogadores mais jovens a terem participado de um Mundial. Sneijder, Van Persie, Sneijder. O desenho tático da Holanda é bem claro, sempre com o mesmo padrão de jogo, com muito toque de bola. Afelai domina, ergue a cabeça. Pediu o Sneijder, recebeu. Vai fazer inversão, ó, vai aparecer aqui pela direita, livre, o Robben. Sempre canhoto, sempre com a canhota. Bola tocada um pouco mais atrás, Van der Wiel. Outra vez Sneijder, deu um susto no último amistoso, saiu lesionado, mas está tudo bem com ele. Tentativa do toque um pouco mais à frente, apareceu bem ali o Daniel Lafferty para fazer esse corte. Aí a falta no centroavante, William Grigg, da Irlanda do Norte. Tá aí ele, ó, número 9, William Grigg. Tentativa do ataque pelo setor direito, vai chegando a Irlanda, muito bem no desarme, o Vlaar. Limpo na bola, na verdade o Willems
quem fez o corte. Williams jogando como lateral esquerdo, o VAR ali à frente dele. Salgueiro. O jogo começa movimentado, a Irlanda tenta sair um pouco mais, a Holanda tem o domínio das ações, mas agora o primeiro escanteio, a Irlanda tenta sair até para evitar um sufoco inicial, como é o esperado. Aí a cobrança de escanteio fechada, subiu bem por ali o De Jong. Fica com a posse de bola, McCann. Corta e recua, começa tudo de novo o time da Irlanda do Norte. Tentativa do lançamento, apenas tiro de meta para o goleiro Martin Stekelenburg bater. De Jong faz o toque. Recebe o Sneijder, sempre se movimentando muito o Van Persie. Willems, Afelai e Willems. Bola tocada mais à frente, vai chegando com perigo a seleção da Holanda. Outra vez o Afelai, tentou passe um pouco mais atrás, buscando o Sneijder, não deu certo. Van Bommel, Van der Wiel. Um pouco mais fechado estava o Robben, ele preferiu começar tudo de novo com o Sneijder. Agora sim a bola chega no Robben, vai ter levantamento na área, não, prefere o recuo. É boa a trama ofensiva da Holanda, o tiro, grande defesa de Camp. No tiro de canhota de Sneijder. Você vai ver na repetição como ameaçou fazer o cruzamento. O Robben, a defesa toda entrou na área para esperar a bola cruzada. Ele recuou, o Robben chutou de esquerda. Ótima defesa do Lee Camp, goleiro de 27 anos de idade. Willems tocando com Heitinga. E Van der Wiel domina. Joga no futebol inglês, no Nottingham Forest. O Lee Camp, goleiro da Irlanda do Norte, tem 27 anos de idade. Van der Wiel. Jethro Willems. O De Jong já fez o toque para o Heitinga, experiente Heitinga. Outra vez o Van der Wiel. Olha como se mexe, chama o jogo para ele, ó, o Sneijder. Sempre aberto, se posiciona muito bem o Robben. Vai para cima. Dois em cima dele, aí ele acabou deixando a bola escapar. O Shane Ferguson tomou. A Holanda está no grupo B da Eurocopa com a Alemanha, Dinamarca, Holanda e Portugal. E a Irlanda do Norte, que nunca disputou uma Euro, chegou a liderar o grupo dela na eliminatória da Eurocopa. Só que aí no meio do caminho deu uma titubeada, acabou em quarto lugar apenas, não conseguiu classificação. E olha que a eliminatória para a Eurocopa é complicada, é difícil demais. É exatamente igual a eliminatória para a Copa do Mundo. O Van Bommel fez o toque, Sneijder participando muito do jogo. No último amistoso, o Sneijder não teve muito bem não, ele estava sumidão no jogo e depois se machucou. Heitinga de primeira, sem inventar. 8 minutos e 19 segundos agora, ó. Nigel De Jong. Bola quadrada para o Sneijder. O Grieg fez o toque um pouco mais atrás. Vamos ver se consegue sair um pouco a seleção da Irlanda do Norte. Aí o capitão Semi Klingan. Lafferty faz o toque para o Duff. Aí tocando bola, a seleção da Irlanda no campo defensivo. Aí a tentativa do esticão lá pelo setor direito. Tentou o cabeceio o Andrew Little. E a bola ficou com o Van Bommel, que fez o lançamento à frente. É muito perigoso. Aí acabou sofrendo a falta. Não sei se foi dentro ou fora da área. Pela panca do árbitro foi fora da área. Levou um safanão o Robben, Fábio Salgueiro. A Holanda emprega uma velocidade muito grande, principalmente com o Robben aqui pela direita, que já está bem. Não vinha jogando tão bem também. Ele e o Sneijder, duas figuras apagadas nesses amistosos. Realmente ele está a fim de jogo, está a fim de bola. A Holanda se sentindo muito bem, está tocando muito bem a bola. A Irlanda do Norte está na postura dela, de tentar se defender e evitar essa pressão inicial. Mas o jogo já está nos pés da Holanda. A Holanda consegue controlar a partida e muito próxima do primeiro gol. Vamos ver quem é que vai bater essa falta. Se é o Sneijder, se é o Robben. Também tá por ali o Van Persie. Bola rolada a pé esquerdo, o tiro de canhota. De endereço essa bola, hein? Klingan fez bem o desvio. Continua a blitz holandesa. Robben, levantamento na área. Tirou bem a zaga.
Van Bommel, outra vez o Robben. Pressão total da seleção da Holanda. Fez a abertura. Aí as duas feras do time, Sneijder e Robben. Van Bommel. Levantamento na área. Mais um escanteio. Outro tiro de canto para a seleção da Holanda. 10 minutos e 17. Bela imagem para você, aquela lateral ali. Você vê todo o posicionamento dos atletas holandeses. Estamos juntos no Band Esportes com mais um amistoso internacional. Heitinga na área, Vlaar na área. Van Bommel, os gigantes da Holanda. Também o De Jong, que é um pouco mais baixinho. Eles sempre fazem essa jogada aí, ó. Jogar nessa área, cruzamento na área, perigoso. Olha o toque de cabeça. Gol da Holanda. Van Persie, camisa 16. No cruzamento precioso do Sneijder. Na segunda trave, absolutamente livre. Ele tocou entre o poste e o goleiro Lee Camp para abrir o marcador na Amsterdã Arena. Agora, Holanda 1, Irlanda do Norte 0. Fábio Salgueiro. E se existir alguma dúvida se o Van Persie tem que ser titular desse time no ataque, não existe, né? Realmente é um dos destaques dessa seleção holandesa, essa forte seleção holandesa nos últimos amistosos. Fez esse gol agora. É brincadeira também a qualidade da assistência do Sneijder. Ele bate muito bem na bola e eu cantava, né? Realmente aqui dizia que a Holanda estava muito bem no jogo, apesar da Irlanda do Norte muito aguerrida, tentando marcar. Realmente a Holanda se sente à vontade no jogo, tá acionando suas principais peças, principalmente o Robben pela direita, e faz 1-0 com muita justiça, muito cedo inclusive, esse 1-0. Historicamente a Irlanda do Norte, as seleções britânicas, né, elas têm como ponto fortíssimo a jogada aérea. A seleção da Inglaterra há muito tempo já se livrou, né, deste rótulo, mas País de Gales, Escócia. A Irlanda do Norte, elas ainda têm realmente muito resquício disso, e agora a Irlanda do Norte provou do próprio veneno neste gol do Van Persie. Willems, Nigel De Jong. Heitinga faz o domínio, ergue a cabeça e toca lateralmente para Van der Wiel. Calcanhar, beleza, bonito ali, mas bola na fogueira, chegou bem na marcação o Laferte. Tem uma dura missão, né, esse camisa 3 aí da Irlanda do Norte, marcar o Robben, que tem a jogada mais manjada talvez do futebol mundial. Ele pega a bola e corta para a esquerda, mas é difícil marcar, viu? Um ótimo passe, ótima colocação, ótima visão de jogo. O camisa número 11, o Robben, que atua no Bayern de Munique da Alemanha. E quando ele dá o corte, ele bate muito bem na bola, né? Exatamente. Realmente ele tem uma precisão no chute muito boa, e isso é uma virtude dele. Agora, desses amistosos internacionais que a Holanda está fazendo, vamos ver. Vamos ver de novo o Van Persie, cortou pro pé direito, derrubada, é falta. Só na base da falta realmente para parar a seleção da Holanda, que parece que hoje está a fim de jogo. Falta cometida pelo Michael Duff. E o que surpreende não é que a Irlanda do Norte entrou desconcentrada, porque você vê que eles estão marcando em cima, estão chegando junto, estão tentando parar, muitas vezes em lances assim, um pouco mais fortes. Agora rendeu até um cartão amarelo pro Duff, mas realmente é que a Holanda está muito bem no jogo. A Holanda, seus jogadores estão, os principais destaques individuais da Holanda estão muito bem na partida. E a falta foi em cima do Van Bommel, veio de trás, jogador grandalhão, tem uma certa habilidade provada agora, né? Nesta ação ofensiva. É falta perigosa para a seleção da Holanda. O Sneijder está por ali, ele olha, conversa, fala, deve estar falando: eu quero bater essa falta, não é você não, Van Persie. Autorizado, Sneijder, pé direito, bateu! Gol da Holanda! Wesley Sneijder, camisa número 10. Bateu a falta como manda o figurino. Só 4 homens na barreira. Foi muito pouco para o craque da seleção holandesa. Agora, Holanda 2, Irlanda do Norte 0. Fábio Salgueiro. Poderia colocar o time inteiro na barreira. A batida de bola do Sneijder foi impressionante.
Ele que já havia dado uma assistência há pouco aí pro primeiro gol do Van Persie, uma assistência maravilhosa na cabeça do atacante. Agora ele fez de bola parada, pura qualidade do jogador. O Sneijder, que é baixinho, é marrento, é briguento, tá sempre envolvido numa polêmica dentro do jogo, mas realmente ele com a perna esquerda aí, ele é destro, na verdade, né? Ele bate com muita qualidade, realmente fez 2-0. A Holanda manda no jogo, faz 2-0 com 15 minutos, e isso é um risco real de uma goleada para o time da Irlanda. E vai chegando o Willems. Falta por trás violentíssima. Para mim isso é caso de cartão vermelho direto, mesmo sendo amistoso. O Robert Schorgenhofen da Áustria foi complacente ali com a violência desse atleta aí, ó. Do tal do Lee Hodgson. Que coisa feia. Era para mandar pra rua. Não mandou porque não quis. Tô sendo exagerado, Salgueiro? Não, uma entrada por trás, foi uma tesoura, não foi nem um carrinho, né? Olha o Sneijder. Cruzamento na área, bem o goleiro Kent. É que lances assim a gente conhece a arbitragem europeia. O carrinho é muito... lá o carrinho ele é advertido muito firmemente pelos árbitros. Mas em contrapartida também, os árbitros sabem levar mais o jogo. Aqui não, aqui com certeza seria para cartão vermelho. Isso é um erro, né, que acontece no futebol, né? A regra é uma só. Mas aí os critérios modificam. Mas tudo bem, o jogo tá muito bom, vamos seguir. Vamos esquecer o tal do camisa 2, o Lee Hodgson. Que coisa feia esse Hodgson. Sneijder. Tá jogando livrinho o Sneijder, assim como o Robin. Olha que lindo o lançamento, olha que linda matada. Jogador de muita técnica. Fez o corte, invadiu a área. Aí ele sai da área. Passa no overlapping. O lateral direito, o Van der Wiel. Demorou para cruzar. Outra vez o Robin. Aí ele toca mais atrás. Sneijder, sempre bem colocado. Tem mais atrás o Van Bommel. Se movimentou a Afelai. Saiu lá da ponta esquerda para ajudar um pouco na armação. O Sneijder. Robin. Outra vez o Van Persie. Daqui a pouco eu vou contar uma historinha aí que está nos noticiários sobre o Van Persie. Muita grana envolvida realmente. Está indo com a bola. Sneijder domina. Van der Wiel. Outra vez Van Persie. Tentou um lançamento meio maluco, a bola muito fraca. Muito fraca para ser um tiro, algo muito forte para ser um passe. O Chelsea teria oferecido 407 mil euros semanais para o autor do primeiro gol da seleção holandesa, o Robin Van Persie. E aí o golaço de falta, que maravilha de cobrança, né? Difícil realmente para o goleiro chegar. E não se sabe se ele vai aceitar não, viu? Muito dinheiro, né, Salgueiro? Ele vale tudo isso? É muito dinheiro, mas depois dessa atuação de hoje, mais esse golzinho que ele fez hoje, com certeza pode até aumentar um pouco a proposta, né? E ele dizer o sim. É muito relativo você dizer se o jogador vale ou não, né? Aí vai muito do que você acredita. No mercado atual do mundo da bola, eu acredito que até ele valha, porque se você for ver um jogador que eu não gosto, mas que é uma preferência pessoal minha, que é o Wayne Rooney, ele ganha muito dinheiro porque dizem que é goleador, e para mim ele é daqueles jogadores grossos, mas que faz gol, que tá sempre ali marcando um outro gol. Então realmente eu acredito que o Van Persie tem muito mais qualidade, merece esse salário. Eu sou fã do Rooney, viu, o Fábio Salgueiro? Eu não gosto. Gosto do futebol dele, sim. Eu não gosto do Shrek. Boa comparação, né? Hodgson. Grieg domina, outra vez o Hodgson. 18h37, primeiro tempo de jogo para você na tela do Band Esportes. Estamos juntos, sempre muito além do esporte, com mais um amistoso internacional. Holanda e Irlanda do Norte. Fazia tempo que não aparecia no cenário internacional a Irlanda do Norte, né? Desde 86, fora de uma Copa do Mundo, nunca disputou a fase final de uma Euro. E a torcida lá é fanática, realmente gosta muito da seleção dos clubes por lá. Pelo meio agora, o Robin fez o recuo, trabalhando sempre com o Sneijder. Van Persie buscando o jogo, ele e o Afelai. O Afelai faz o domínio, bola curtinha ali pro De Jong, que resolveu ali, corrigiu a parada. Afelai de novo, Van Bommel pediu um pouco mais atrás. Buscou o Afelai, quem estava com a bola era o Van Persie, invadiu a área. O Afelai fez o cruzamento, tirou bem, ali o camisa 4 Duff. Willems. O time
time da Holanda é tão arrumadinho que joga o Williams ou joga o 14 e o Charles, fica a mesma coisa, né? Eles não dependem de grandes laterais, não. Os homens de frente são muito bons, realmente. De Jong. Fez bem inversão para Fellaini. Perdeu a cabeça. Tocou atrás, o Williams. Parece ter mais molejo do que o Charles. O Williams. O Charles é o lateral que atuou no último amistoso. Tá brigando por posição. Olha o tiro de canhota desarmado na hora H pelo McBake. O Van Persie. Agora você vê, né? Contra a Eslováquia, o principal nome do jogo, e principalmente do primeiro tempo, foi o Fellaini. Já diante da marcação da Irlanda, e apesar dos 2-0 no placar, o Fellaini, estou achando ele muito inibido, muito escondido do lado esquerdo. Olha o bigode aí, ó. Ei, beleza. Torcida feliz lá em Amsterdã. Levantamento na área. Virou de cabeça outra vez o McBake. Williams começa tudo de novo para a seleção da Holanda. Sneijder. Faz o domínio, aí o juizão atrapalhou a história. Atrapalhou, na verdade, a Irlanda, que virou um lance mais perigoso ainda para a seleção holandesa. Foi um passe do árbitro. A Fellaini. Robben. Tentativa do cruzamento. A bola bateu na zaga. Saiu em arremesso manual. O número da Holanda, da camisa da Holanda, né? Ele tem alguns detalhes ali. É um pouco claro demais. Poderia ser um preto mais escurão mesmo. De longe fica meio apagado pra gente ver, né? E isso porque na partida entre Holanda e Eslováquia, você elogiou o uniforme preto. Elogiamos o uniforme preto, que tinha números em dourado, né? Muito grandes. Realmente muito bom, mas esse aí realmente apagadão, ó. Totalmente apagado. É que a gente conhece bem o pessoal da Holanda. Se é uma seleção que a gente não conhece, fica difícil. Van Bommel. Brigador o Van Bommel. Taticamente, a Holanda tem algo que eu acho fundamental nesse esquema tático. Vamos esperar essa bola sair, daqui a pouco eu completo. Tá com a bola o Sneijder, juntamente com a Fellaini. Pediu o Van Bommel e recebeu. Ergue a cabeça e faz a abertura. Van der Wiel. Robben. Passou o Van der Wiel. Aí ele cortou pro meio. É importante que sempre o Robben passa como opção. O Van der Wiel passa como opção. Sneijder. Fez o corte. A Fellaini vai passar o Williams. Cortou pro meio. Tiro de pé direito. Bonito. Eu também bonito ali no Licamp, não achou nada, mas a bola saiu. O time da Holanda joga de forma bastante ofensiva, né? Com uma linha de 3 homens, o Robben, o Sneijder e a Fellaini, e um homem à frente que é o Van Persie. E tem dois volantes mesmo. Não tem aquela história muito de ter um segundo volante, não. Eu até falei, o Van Bommel é segundo volante, porque ele tem um pouco mais de habilidade do que o De Jong, mas ele é um homem de muita marcação. E é importante isso, você ter o equilíbrio na equipe, né, Salgueiro? É isso que eu ia citar, isso dá o equilíbrio, porque você tem 4 avantes, 4 jogadores de velocidade que têm liberdade para, com a bola nos pés, fazer o que eles mais sabem fazer, que é trabalhar a bola tecnicamente falando muito bem, e 2 chamados cães de guarda que não só protege a defesa, mas quando rouba a bola também já sabe para quem tocar. Exatamente. Né? Você pode ver que o De Jong ele tem todas as responsabilidades no jogo, menos de querer jogar bonito. Ele não é aquele volante passador, lançador, né? Mas sabe o que faz. Olha a enfiada nas costas da zaga. Robben invadiu. Pé direito. Preferiu levar para o esquerdo. Demorou demais para chutar, mas já está parado o jogo. O árbitro marcou falta do Robben. Aí você vê como realmente não tem ali o pé direito bom, né? O Arjen Robben. Vamos ver de novo. A posição irregular. E estava mesmo. A gente vê pela linha do campo aqui, ó. Estava impedido o Robben. Reclama, não gosta, até pela demora, talvez, da marcação, né? Então, mas impressionante como a jogada seguiu, né? A jogada seguindo, cria-se a polêmica. E até na narração se tem pé direito, era hora dele chutar de pé direito. Ele já tinha feito a volta e realmente não tem o pé direito bom. Viu, seu Hulk? O senhor é canhoto, joga pela direita na seleção, treina esse pé direito, para o senhor ter mais artifícios, né? Mais opções ali para enganar a zagueirada. Sempre cortar pela direita, tudo bem, o Robben faz com maestria, o próprio Hulk faz com maestria. Mas para você dar uma evoluída, né? A Copa do Mundo tá chegando. Aí o goleiro Licamp. Quase 24,5 agora, ó. Estamos juntos no Band Esportes com mais um amistoso internacional.
muito na base do chutão, a Irlanda do Norte se torna uma presa fácil para a seleção da Holanda. Reitinga. Vanderwiel, outra vez o Reitinga. Vlaar. Ron Vlaar faz o domínio. De Jong fez o passe, vai trabalhando a bola de forma defensiva. O Vlaar joga no Feyenoord da própria Holanda e o Williams no PSV Eindhoven. Os dois mais desconhecidos talvez desta equipe holandesa. Vanderwiel joga no Ajax, lateral direito. Aos trancos e barrancos, o Williams tentou ali o ataque, acabou sendo desarmado. Agora a vida do William Grigg, centroavante da Irlanda do Norte, não deve ser fácil, né? Só recebeu bola quadrada até aqui. Agora que recebeu redonda, passou errado pro Little. Esse aí que tá na sua tela. Mas quase 26 minutos, o Cassino, e a Holanda toma conta do jogo, vence por 2-0 com justiça. É a seleção que toca melhor a bola, é a seleção que trama as melhores jogadas na frente. A Irlanda do Norte tenta marcar mais firme, mais próxima, mas não consegue devido à qualidade. E a disposição tática da Holanda é surpreendente. Surpreendente não, é realmente muito positiva. Surpreendente não, porque ela joga sempre assim. Então, com certeza a Holanda está muito mais próxima de fazer o terceiro gol do que a Irlanda conseguir, num contra-ataque, diminuir o placar. E não precisa encher o time com 3, 4 volantes. Volante que joga pela direita, volante que joga pela esquerda, 2 volantes no meio. 2 volantes já tá bom, gente. Não precisa de um monte de volante, não. Talvez numa parte final de jogo aí, para você garantir o resultado, um jogo apertado, você coloca mais um. Vanderwiel, recolheu. Apareceu bem o Afelai, se deslocando o Afelai. De Jong. Sneijder, aí pela esquerda já não tem lá. O Afelai que estava na direita, teve que aparecer o Williams. Agora está pela esquerda ali o Robben. Inverteram as posições dos ponteiros da seleção holandesa. Van Persie com o Sneijder, invadiu a área. Lindo lance, pintou golaço. Defendeu muito bem o Kemp. Afastou de bico o McPake. Vanderwiel. Cruzamento na área. Tirou a zaga como pôde, né? Pegou de raspão. Little. Tirou fraquinho Little. Williams. Nigel De Jong. Às vezes eu falo De Jong, mas é De Jong, né, gente? Afelai. Interessante essa mudança tática agora para confundir ainda mais, né? A defesa da Irlanda do Norte. Vanderwiel. Lançamento muito bom. Afelai invadiu a área. Pediu o pênalti, foi marcado. É pênalti cometido por Shane Ferguson. A bola tocou na mão dele. Imediatamente o Vanderwiel reclamou. O Afelai reclamou. E o senhor Robert Schorgenhofer marcou. E aí, Fábio Salgueiro? Pênalti claro. Ele usou claramente o braço para a bola não passar. Realmente fez o pênalti. O juiz interpretou certíssimo. Chance real da Holanda fazer 3-0. A Holanda manda no jogo. E com certeza o Van Persie tem a chance aí de fazer pênalti claro. A lá Hortência, ele respira fundo. O camisa 16, centroavante da Holanda. Tá autorizado. Pé esquerdo, bateu. Gol da Holanda. Van Persie cobrando pênalti. Bateu com extrema categoria, com muita consciência, deslocando o goleiro Lee Kemp. Agora, Holanda 3, Irlanda do Norte 0. Fábio Salgueiro. 28 minutos, 3-0 é um atropelamento. Literalmente um atropelamento. A Holanda passa por cima da Irlanda do Norte, que não vê a cor da bola. E olha, eu tô surpreso porque eu citava aqui antes de a bola rolar o sistema defensivo da Irlanda do Norte, que se é uma equipe que não tem destaques individuais, pelo menos no coletivo e na parte do sistema defensivo ela brilhava, ela conseguia segurar. E realmente tem cometido falhas infantis, como nesse pênalti bobo, também agora feito, que deu o terceiro gol para a Holanda. Então realmente a situação está complicadíssima para o time verde e branco, até porque a Holanda está muito bem no jogo, está jogando em casa. 3-0, é o último amistoso antes da estreia da Euro. Então com certeza você conseguindo uma vitória, até com uma diferença maior de gols, um placar mais elástico, vai dar mais moral para o time ainda. E aí eu tô vendo a Holanda não está nem um pouco disposta a segurar esses 3-0 e administrar o jogo.
E a TV holandesa mostra o Huntelaar, né? Como se dissesse assim: dançou, neném. Vai esquentar o banco na Euro. Porque o Van Persie vive um momento especial na carreira. Realmente está gastando a bola o centroavante. Já no Arsenal e agora também na seleção holandesa. Sneijder. É muito distante a marcação irlandesa. Muito inocente o time da Irlanda. Vai tocando bola, vai trabalhando. A bola chega até Williams. Daí o Ron Vlaar. Com John Heitinga fazendo a abertura. Vanderwiel domina e toca. Abriu bem ali o Van Persie. É um centroavante muito útil ao time. Ele não fica restrito só ali à faixa central. Tentou toque de letra, tirada perigosa de cadela do Michael Duff. Ele é aquele centroavante que aparece como opção no bico das áreas para fazer um 2, para realmente auxiliar a equipe. Aí o Sneijder para a cobrança, atordoada a defesa da Irlanda do Norte. Cruzamento na área fechada, tirou bem a zaga, a bola tocou ali na mão o De Jong, olha o tiro de fora, quase engoliu um peru o Camp. Não merecia, né, Tadinho? Tomar um gol desse, um jogo amistoso, já levando 3-0 na lomba. Chute do Mark Van Bommel. E tinha que reclamar um pouco mais da Irlanda, porque dominou na mão no lance anterior o De Jong. Olha o Robben, lindo corte do Robben. Tocou um pouco mais atrás, tá aí o tiro de pé direito. A bola bateu em cima da zaga, foi o Vlaar ali se arriscando no ataque. Bola aberta, Sneijder cortou para o meio. Van Persie, como ele aparece sempre como opção, um jogador importante. Quem está de centroavante lá é De Jong. Pediu o De Jong, será que ele cruza? Está impedido por enquanto, tem que sair. Aí não tem muito cacuete de centroavante não, e aí não acertou essa virada. Craque também erra, o Wesley Sneijder. Daqui a pouco, para você na tela do Band Esportes, Diamond League. O Kaká Fernando e o Kleberson Yamada. Tudo para você na tela do Band Esportes. Sabadão repleto de atrações aqui na tela do Band Esportes. Agora você já informou, Cassino, e eu vou repetir aqui, a Holanda está no grupo B ao lado de Alemanha, Dinamarca e Portugal. Eu fico imaginando, até porque hoje todo mundo observa, estamos às vésperas da Eurocopa, então com certeza você tem que assistir o adversário, ficar de olho no rival. O que a Dinamarca deve estar pensando que é a adversária de estreia da Holanda, né? O que vamos pegar na estreia já? E só para colocar um gostinho de te quero mais na boca do nosso assinante aqui, eu já lembro, né, o assinante que nesse mesmo grupo, na estreia, vai ter Alemanha e Portugal. Alemanha e Portugal, e na segunda rodada tem Holanda e Alemanha. Então é só jogaço, realmente uma Eurocopa que promete demais. São duas seleções muito bem arrumadas, muito bem entrosadas, Holanda e Alemanha. Portugal tem Cristiano Ronaldo, que é a grande atração, e a Dinamarca é uma seleção que a gente pode esperar muito mais do que eles mostraram contra o Brasil. Vamos ver o Robben, fez o corte. De Jong e Sneijder. Tentou fazer o giro por ali o Van Persie, cruzamento na área, passou por todo mundo, o cruzamento foi do Afelai. Evitou essa saída ali o Robben, tá valendo. Williams foi pra cima da marcação, olha o chute de bico ali do Williams, passou pelo lado de fora da rede, assustando o goleiro Lee Camp. Boa opção pro Bert van Marwijk, lateral esquerdo Williams, hein? Talvez este, o Salgueiro, um pouco mais ofensivo do que o 14, o Steen Charles. O Steen Charles é um lateral esquerdo que guarda mais posição. Já o Williams não, se manda pro ataque. Ele deixou bem claro isso nesse lance, inclusive, né? E pode observar o amigo assinante durante o jogo, vai ver que a característica dele é bem essa mesmo. Já o Charles, ele não só segura mais a posição, tem um poder de marcação bem mais forte, como ele também ajuda no fechamento pelo meio, cercando o jogo. Realmente é um jogador mais tático, eu diria, o Charles. E o Williams não. O Williams, ele do meio para frente, ele voa, ele chega na linha de fundo. Tentativa de lançamento pelo setor direito. Norwood, primeira vez que eu falo o nome dele no jogo.
Fez o cruzamento na área. Daí eles são bons, hein? Nesse tipo de lance eles são bons. Tentou a virada, o Little. Ele faz um recuo esquisito ali, o Van Bommel. Teve que aparecer ali, ó, o Stecklenburg. 1,94 m, 29 anos de idade. Que fez ali o Van Bommel? Lance esquisito dele. Robben com o Sneijder. Vai pro lançamento, ó. Na direção do Afelai. Impôs velocidade. Tá de costas pro marcador, vai ter que fazer o giro. A bola escapou, na minha visão saiu, nada auxiliar não, ele estava mais próximo, mas saiu jogando de forma bizonha ali o Laverde. Camp tirou e tirou mal. Vanderwill e Robben e Van Persie e Afelai. Fez o corte, Van Bommel. A bola ia chegando no Sneijder, não chegou. Bola enfiada, muito forte a ideia, foi ótima do De Jong. Foi muito forte o passe dele para o Van Persie. Não conseguiu fazer o domínio. O Hodgson tentou a jogada com camisa número 7, o Little. Aí ele buscou. Toque um pouco mais à frente para o Klinga. A bola não chegou no Klinga. Teve um jogador no camisa 10, o McCann, que não tocou na bola. Camisa 10 da Irlanda. Olha aí. Finalmente ele tocou na bola, mas de prima ele já passou. Só que aí o passe foi totalmente equivocado. Robben, se tiver calma, sai mais um. Vai chegando o Van Persie, Afelai, pé direito, bateu! Gol da Holanda! Afelai, camisa 20. No passe errado do capitão Klingan. Aí teve toda a calma do mundo, Robben, juntamente com o Van Persie. E aí eles deixaram o Afelai na cara do gol. Agora, Holanda 4, Irlanda do Norte 0, Fábio Salgueiro. E tudo gol com bola trabalhada, né? Realmente uma pintura de gol. Desde a entrada do Robben na diagonal ali pelo lado esquerdo, fechando pelo lado direito. E realmente passando pro Van Persie, que aciona o Afelai e ele bate cruzado. Quer dizer, um golaço de uma Holanda que tá voando. A torcida ali da Irlanda fazendo a festa, não estou entendendo nada por que eles estão sorrindo daquela forma. Tudo é festa para eles, mas realmente, olha, uma partidaça da Holanda especial, que realmente, se ela repetir isso na Euro, com certeza vai, né? É uma das candidatas, já é normal, favorita ao título. Agora, jogando desta forma que está. E eu volto a dizer aqui, a Irlanda do Norte está decepcionando pela marcação, até porque eu citava que o ponto forte dela era a marcação, mas realmente não é uma seleção de todo mal, não é um saco de pancadas, né? É que ela está sendo surpreendida também por uma atuação maravilhosa da Holanda. A Holanda está voando em campo. O Bert van Marwijk deve ter chamado a rapaziada e falou: hoje vamos mostrar serviço, né? Que no último amistoso vocês não jogaram nada. E os torcedores norte-irlandeses lá em Amsterdã devem estar curtindo o passeio, né, nesse momento, tomando uma gelada, porque para ver o jogo mesmo tá duro para eles, né? O jogo tá muito bom. Levantamento perigoso, subiu de cabeça ali o camisa 4, o Duff, a bola acabou saindo, tiro de meta pro Stecklenburg. Aí sentindo um pouco o Williams, lateral esquerdo. Van Bommel e Reitinga. Sneijder. E deve ser duro, né? Torcer para uma seleção que não vai à Copa do Mundo, que quando faz amistoso leva umas chacoalhadas. Muitas vezes o amor pela seleção, pela equipe até cresce, né, nesses casos, né? Mas é duro, deve ser duro. A gente está acostumado a torcer pelo Brasil, conseguir grandes resultados. Torcer para uma seleção de nível médio deve ser muito complicado, né, Salgueiro? É, porque por mais que você tenha amor e esse amor cresça na adversidade, chega um momento que é cobrado, né? Uma vitória, é cobrado uma conquista. Então ninguém vive só de torcer, de simpatizar com a seleção do país. Realmente deve ser duro. Sneijder faz o domínio e abre para o Robben. Pra cima da marcação, invadiu a área, vai levar pro pé esquerdo, bateu, defendeu o goleiro, quase que ele fica com a sobra. No susto o Kemp fez essa defesa. Sneijder. Van Bommel. Isso ele faz bem, ele passa muito bem, melhor que o De Jong. Tenta
tentativa da jogada ali do Afelai juntamente com o Van der Wiel. E essa bola acabou sendo tocada para fora pelo Ferguson, que cometeu o pênalti convertido pelo Van Persie. É escanteio. 39:50, primeiro tempo de jogo. Cruzamento na área, cheio de veneno, de soco, tirou bem o Camp. Klingan. Tenta arrancar, não tem para quem passar. Ele faz o toque pro McCann. Ferguson, Klingan. Começa tudo outra vez lá atrás. Agora vai chegar no goleiro, não. O Duff faz a jogada e agora sim ele recua. Lee Camp. Deu um chutão. O Liro deu uma empurrada, mas mesmo assim ficou com a bola a seleção da Holanda. Aí o gerente do meio campo, o Van Bommel, Van der Wiel e o Robben agora de volta para o setor direito. Ele faz o passe, Van Persie, pé direito, perdeu. Com que facilidade, com que velocidade chegou ao ataque a seleção da Holanda. E essa foi a tônica do primeiro tempo, né? O Robben se sentindo muito à vontade, o Van Persie goleador e arrematando todas e quase faz mais um gol na partida. Realmente a Holanda toma conta do jogo, jogando bonito. Ela tá com aquele ritmo de jogo de treino, né? Mas realmente não sendo displicente ou jogando com uma falta de respeito ao adversário. Não é isso. É que ela tem muita qualidade e está se sentindo à vontade. Quando uma seleção está assim, aí mais ou menos o fruto que dá é isso aí. 4-0 para a Holanda, fora o Bayern. Eu gosto muito desse esquema tático empregado por várias equipes no futebol atual. O chamado 4-2-3-1. Um esquema muito bacana. Aí não pode cochilar não a seleção da Holanda, né? Tentou a finta, quando pintou uma pequena chance, ele estava meio desligado e acabou perdendo. Gosto muito desse esquema, acho bastante ofensivo e um esquema seguro também, Salgueiro. Não, sem dúvida, sem dúvida. O grande barato e o grande desafio no futebol é o equilíbrio, né? Não adianta você povoar o ataque com 6 atacantes, 5 atacantes, se você não tiver o equilíbrio. E quando se fala em equilíbrio, a Holanda eu acho que é o exemplo perfeito para você citar hoje. A Holanda, de repente uma Espanha, por quê? Porque são equipes que não deixam de ser ofensivas e também não são equipes defensivas. Elas conquistam um equilíbrio com uma qualidade técnica importante. De peito bonito, fez ali o recuo o Laferte. Lee Camp, mais uma vez aparecendo no jogo. Finalzinho de primeiro tempo para você na tela do Band Esportes. Duff despachou. Você vê mais uma bola quadrada para o centroavante. Com poucas chances. É o seguinte, se dominou, levou para o pé bom, da onde estiver bate pro gol, porque para tentar alguma coisa, né? O camisa 10, o McCann, não era um grande craque. O 11, que seria o ponto esquerda, joga mais como um segundo lateral esquerdo, Ferguson, do que outra coisa. O Liro até tentou alguma coisa, mas também tem que recuar para ajudar. E fica difícil a situação do centroavante. Robben vai para cima da marcação do Laferte. Van Bommel, Van Persie. Será que consegue o giro? Van Bommel, pé direito. Apareceu bem a zaga. Robben, Van der Wiel. Ergueu a cabeça. Time muito consciente, né? Não cruza a bola a esmo, né? Procura o jogador livre para efetuar o passe com correção. Robben. Sneijder. Já deixou dele. Recolhe, pediu a Afelai. Ele olhou e não passou. Robben vai arriscar, pé esquerdo, a bomba, espalma o goleiro Camp. Olha só para Afelai. Em cima do Hodgson. Afelai fez uma graça. Sneijder tentou enfiada para o Williams. McCann, a marcação holandesa na saída de bola. Pintou mais um. Williams. Afelai bateu. Defendeu Camp. Outra vez Holanda. Outra vez no ataque. O Camp tem que dar uma bronca geral ali. Porque realmente o pessoal da Irlanda está dormindo. Deu 3, 4 toques na bola antes do arremate o Robben.
Aí sai jogando errado o Ferguson. Aí, ó, linha de passe dentro da área. Tudo bem que é uma seleção frágil, não é mais. Não deve estar nem mais no segundo, terceiro escalão a Irlanda do Norte, mas tem que jogar sério, tem que marcar. Snyder bateu de pé direito. Outra vez bate na zaga. Quem tá ajudando, coitado, é o Griff, ó. William Griff. Falando Griff é Grigg, né? William Grigg, centroavante da Irlanda do Norte. Williams, 45. E aí apitou o senhor Robert Schorgenhofer. Terminou o primeiro tempo de Holanda 4, gente. É isso mesmo. Irlanda do Norte 0. Vamos para o intervalo e já voltamos. Band Esportes, muito além do esporte. E aí está. Cá estamos nós para o segundo tempo de Holanda 4, Irlanda do Norte 0. Eu estava dizendo antes da entrada dos melhores momentos que o Williams briga por uma posição no time titular com o Charles. Também temos a briga entre o Afelai e o Kuit. E uma briga que eu acho que já está ganha pelo Van Persie dele com o Huntelaar. Na minha visão, pelo menos, Salgueiro, o Bert Van Marwijk, ele está observando exatamente isso, as outras posições praticamente definidas. E aí eu vou te perguntar, o Williams está em iguais condições com o Charles, de repente, para essa posição? Realmente o Van Persie está à frente do Huntelaar e o Afelai está realmente à frente do Kuit? Para responder de forma rápida, até porque vai começar o segundo tempo, vamos ter substituição também, é o seguinte, tá muito que na cara aí que, pra mim, pelo menos, a única dúvida dele é entre o Williams e o Charles. Eu acho que ele não mexe no Afelai, o Afelai vai continuar porque tá dando certo, tá dando uma resposta super positiva, e ele e o Van Persie não dá, né? O Persie é o atacante da moda, é o atacante que tá aí fazendo os gols da Holanda, realmente tá muito bem, mostrou isso no primeiro tempo. Então, eu acho que a grande dúvida do técnico da Holanda, se ele ainda está buscando as alternativas e para definir a equipe da estreia da Euro, com certeza na lateral esquerda, que ele tem duas ótimas opções. No primeiro tempo, agora o Williams se mostrou do meio para frente um jogador muito ofensivo, e ele tem o Charles, que é uma postura um pouco mais tática, um jogador mais tático que segura mais a bola. O segundo tempo vai começar, a expectativa é a melhor possível, e a pergunta que fica é o seguinte: vai seguir o atropelamento? Vamos ver, né? Aí apitou o senhor Robert Schorgenhofer. Começou o segundo tempo de Holanda 4, Irlanda do Norte 0. Entraram o McGivern, camisa 21, e o Carson, camisa 13, na Irlanda do Norte. E também o goleiro Roy Carroll, no lugar do Lee Camp. A gente vai confirmar direitinho para você aqui no Band Esportes daqui a pouco quem foi que saiu. Vlad com Reitinga. Vanderbilt faz o domínio. De Jong pediu e não recebeu. Ron Vlad domina mais uma vez. Aí a primeira substituição saiu o Laferte, camisa número 3, entrou o McGivern, camisa número 21. Aí a mudança do goleiro, Camp pelo Carroll, enquanto a gente está observando ali o toque de bola da seleção da Holanda. E a enfiada pro Van Persie, se enrolou o Van Persie e saiu o McKenna, entrou o Carson, camisa número 13. Realmente não tinha mostrado muita coisa o camisa 10, né, o Salgueiro, o McKenna. Ele não mostrou, mas na verdade a Irlanda do Norte no primeiro tempo não mostrou, ninguém mostrou nada, né? Realmente o goleiro sim apareceu, porque o desastre é sido maior, o atropelamento poderia ter sido maior, o goleiro sim, pelo menos fez duas ótimas defesas e tomou 4 gols, que diga-se de passagem, ele não teve culpa, pelo menos em nenhum deles, né? Não pode ter sido apontado como culpado. Então realmente as substituições da Irlanda do Norte para tentar dar uma movimentação, tentar acertar a marcação, e a Holanda vai mudar daqui para frente também, buscando dar um novo fôlego. Para mim o resultado está definido, a vitória da Holanda já é fato, agora resta saber por quanto vai ser esse jogo. A tendência é que saia mais gols, porque a Holanda está muito à vontade no jogo. Vamos torcer para a Holanda não tirar o pé do acelerador. Normalmente em alguns amistosos a gente vê, né, o time faz o placar no primeiro tempo, até os 15, 20 do segundo tempo, depois tira o pé do acelerador, aí fica aquele toque de bola de lado para lá e para cá, que chega até a irritar, né? Tomara que não aconteça isso.
E o que ajuda também tirar o pé, e não é nem tirar o pé, o que ajuda também é a sequência de substituições. Porque daí que acontece? O time perde toda a identidade daquela que vinha jogando, perde o entrosamento, quer dizer, perde em qualidade muitas vezes, porque é lógico que o titular e a opção que vai entrando talvez não esteja no mesmo nível. Então o que acontece muitas vezes é isso. Afelai fez bem o corte e abriu bem pro Williams e Van Persie. Van Persie recolhe. Centroavante canhoto sempre complica a vida do marcador, é incrível. Sneijder e Van Bommel. Van der Wiel fez o domínio. O novo marcador ali, o McKeever. Vamos ver se ele marca um pouco mais em cima. O Robben. O livrinho Robben. Little fez o corte, acho que ia disparar ali como um verdadeiro ponta, não, preferiu recolher. Está buscando pelo menos um toque de bola a seleção da Irlanda do Norte. Fui falar isso, já teve o chutão para frente, né? E o Roy Carroll, goleiro reserva da Irlanda, ficou com ela. Hodgson, outra vez o Carroll. Primeiros minutos do segundo tempo para você na tela do Band Esportes. Saída errada da Irlanda. Robben. Ele recolhe, protege a bola com o corpo. Vai recuando para buscar um passe. O desarme, a bola acabou sobrando para o Reitinga. Aí deu sorte o Robben, que o passe errado dele, agora não, agora foi realmente errado. Ele ia conseguir o domínio, mas o passe foi equivocado. De Jong faz o toque com o Williams. Sneijder tentou chamar ali pelo setor esquerdo o Van Persie, acabou levando uma entrada mais dura, o camisa número 10 da seleção holandesa. Estamos juntos no Band Esportes com mais um amistoso internacional na sua tela. A entrada foi do 5, do Norwood, Oliver Norwood. Prudente, né? O jogador norte-irlandês. Volta a batida de forma rápida, a bola vai chegar até o Robben. Ele ergue a cabeça, faz o domínio. E a bola vai chegar até o De Jong. Williams. Afelai pediu, ameaçou disparar. Faz o giro Williams. De Jong. Toca à frente. Sneijder. Foi tentando o toque de bola. Holanda apareceu bem no desarme. Camisa 13, Carson. Fez o toque. Agora vai chegar no capitão. Klinga. Norwood domina. Tentativa do lançamento pro Little. Será que chega? Agora deu puxou o break de mão, né? Bem mais veloz que ele. O Williams. De Jong domina. Vai evoluindo e faz o passe pro Afelai. Aí disparou camisa 20. Vai pra cima da marcação. Gingou para um lado, gingou pro outro. Tenta o lance. Sneijder colocou um efeito na bola e encontrou o Robben. Robben domina, 2 em cima dele. Ele faz o passe. Van Persie fez o giro. Afelai, pé direito, bateu! Gol da Holanda! Afelai, camisa 20. Numa trama ofensiva lindíssima da seleção holandesa. E aí o pivô Van Persie apareceu e de forma precisa botou um efeito na bola o Afelai para fazer o 5º gol holandês. Agora Holanda 5, Irlanda do Norte 0. Fábio Salgueiro. Que finalização maravilhosa do Afelai. Se é um jogador da Holanda que está sendo testado nos últimos amistosos e merecia esse gol, era o Afelai. Ele já havia marcado no último jogo também. Realmente ele está muito bem na partida. Não acredito que ele saia desse time para a estreia da Eurocopa. Está correspondendo, está muito bem no jogo e fez um golaço agora. Parece que ele chutou de fora da área. Não, ele colocou a bola de fora da área no canto esquerdo com muita qualidade do goleiro da Irlanda do Norte. 5-0, prova que a Holanda não tirou o pé e realmente agora
luz, o alerta tem que estar aceso da Irlanda do Norte já faz tempo, porque 5-0, a torcida lota o estádio, está empurrando a Holanda para frente, a Holanda não tira o pé e realmente pode vir uma goleada histórica aí pela frente. Totalmente lotado a Amsterdã Arena, mais de 52 mil torcedores acompanhando a atuação da seleção holandesa, da Laranja Mecânica, né? Como foi apelidada na Copa do Mundo de 1954, gastando a bola. Tentativa do lançamento pro Sneijder. Carroll fez a defesa. Little tenta sair jogando. Williams fez bem ali o toque. Vai mostrando determinação o Andrew Little, camisa número 7 da seleção da Irlanda do Norte. Lar fez o toque e recebeu de volta. De Jong, com Van Persie. Não conseguiu evitar a saída o Andrew Little. Já alguns atletas da seleção holandesa, o Van der Vaart, o Huntelaar também por ali, no aquecimento. Daqui a pouco vamos ter mudanças na equipe da Holanda, o que é muito importante, Salgueiro. A Holanda não tem só 11, tem um belo elenco, tem jogadores importantes também na reserva, que quando podem ser acionados pelo Bert Van Marwijk, eles correspondem, né? Esse é um exemplo. A Fellaini está deixando o Kurt no banco de reservas. Só vamos ver a conclusão desse ataque, depois você fala. Van Persie, tem uma Fellaini ao lado. Fez o passe, tentativa de enfiada, quase se bobeou ali. O Fellaini, o Sneijder domina, a Fellaini, calcanha, beleza, vai invadindo a área. O Wesley Sneijder, o Sneijder, aí saiu com bola e tudo. E apenas tiro de meta. Essa é a verdade. Tem um belo elenco realmente, o Van Marwijk, treinador da Holanda, né? A gente pode dizer o seguinte, que a Holanda é uma seleção completa. Se vai vencer, se vai ser campeão ou não, é uma outra história, porque o futebol prega peças, o futebol é mágico por causa disso, que a justiça não existe, por isso que ele é muito legal. E aproveitando o gancho aqui, quero mandar um abraço. A família Botelho está ligada aqui via Twitter na gente, eles que moram em Vitória do Espírito Santo. Tá o Leonardo, o seu filho Nicolas, a sua esposa Isabela estão antenados aqui. Eles apostam o seguinte: vira 4, acaba 8. Será? Já fizeram o quinto. Vamos ver. Já fizeram o quinto. Queria ver um golzinho desse aí, do camisa 9, do Brig. Teve o domínio, a bola acabou escapando. Vars vai pra cima dele, é forte o Vars, em barbaridade. Little, começa tudo de novo com o Hodgson e Little. Tá aí o camisa 7, Vars. Alguma qualidade deve ter para atuar na seleção do país dele, né? Vai tocando bola, vai buscando ali o espaço a seleção da Irlanda do Norte. Vou aproveitar e passar os endereços para você, amigo do Band Esportes. Temos o Twitter, que é o @BandEsportesTV. Temos o e-mail, que é o alvivo, @bandesportes.com.br. E temos o facebook.com/BandEsportesTV. Van der Vaart e também o Huntelaar, os dois prontos. Já saiu o Andrew Little. Está em campo, camisa 17, o McGinn. Mais uma alteração na seleção da Irlanda do Norte. Correu bastante o Little, se esforçou, mas difícil, né? Contra uma seleção arrumada. Está o McGinn entrando. No lugar do Little vai sair o capitão Mark Van Bommel, para a entrada de Rafael Van der Vaart. E aí bate um pouco com o que você disse há pouco, né, Cassino? A qualidade da Holanda é brincadeira, né? Sai o Van Bommel, entra o Van der Vaart, quer dizer, aí é complicado para a Irlanda do Norte, assim como é complicado até mesmo para as potências do futebol mundial, que dirá para a Irlanda do Norte, está sentindo na pele aí, realmente, a superioridade desse time holandês. Eu acho muito legal quando isso acontece no futebol, né? O reserva que entra se torna o capitão do time. Me lembro do Corinthians no começo dos anos 80, dos anos 90, o Neto era o capitão e o Marcelinho Paulista era o capitão da seleção sub-20 do Brasil. Quando o Marcelinho entrava no lugar do Neto, o capitão do Corinthians virava o Marcelinho Paulista. Acho muito legal isso no futebol. Aí tá a devolução de bola, né, com o jogo paralisado. Em campo agora o Huntelaar vai ter que mostrar serviço, camisa 9. Tentativa do lançamento do goleirão na direção do Brig. O
o Stekelenburg fez o passe. McGivern matou no peito. Carson tentou o passe, já perdeu a posse de bola a seleção da Irlanda, mas aí o Robin passou errado. Belo jogo para você na tela do Band Esportes até aqui. Goleada holandesa. Última partida da Holanda se preparando para a Euro. Cruzamento ruim para o gringo, mas pelo menos mostrou determinação ali. O camisa 9 da Irlanda do Norte. Klingan. Norwood. Passe errado do Duff. Robin, aí apareceu de forma mais firme o James McPake. Pede desculpa pro Robin, o Robin não gosta, fala, pô, aí às vésperas de uma competição, você terminar um carrinho desse, cara, o que é isso? Mas a Irlanda do Norte está entrando muito firme, né, em alguns momentos aí, esse carrinho não dá, o juiz está sendo complacente em alguns lances, eu acho que ele está errado, ele tem que ser um pouco mais enérgico, mostra vermelho, mostra cartão amarelo, não pode acontecer isso, e só para deixar o assinante do Band Esportes bem antenado, repetindo aqui, né, a Holanda está no grupo B da Eurocopa, e a Eurocopa deste ano, né, para esse grupo B começa no dia 9. Já estamos às vésperas aí praticamente da estreia, com 2 jogos, Holanda, Dinamarca, Alemanha e Portugal. Para quem é mais desavisado, e tem muita gente desavisada, o que é a Eurocopa que vocês estão falando? É o Campeonato Europeu de Seleções, né? As principais seleções da Europa disputando o torneio continental, que é depois da Copa do Mundo, sem dúvida alguma, o torneio de seleções mais importante do mundo, né? Eu tenho uma outra definição da Eurocopa, posso falar pro amigo e pro amigo assinante também. À vontade. Para mim é uma Copa do Mundo sem o Brasil e a Argentina. Exatamente. Perfeito. Já sou mais radical. Perfeito. A Copa das Confederações um dia ainda vai ter a importância que merece. Eu acho a Copa das Confederações um campeonato muito legal, com os campeões, né? Seria uma Copa dos campeões em termos de seleção. Acho o campeonato, mas não pegou ainda a Copa das Confederações. É um campeonato que ainda está no segundo, terceiro escalão. Mas eu imagino a Copa das Confederações aqui no Brasil, tá prevista já para o ano que vem. Eu acho que aí o povo brasileiro vai entender que a Copa do Mundo vai ser aqui e vai entrar no clima. Exatamente. Vai agitar e muito ela serve o país. Muito para isso, né? Para botar o país no clima. Né? Já acender, né? Acender a pólvora, entre aspas, assim, para o clima do país. Vai ser muito legal. Sentindo o Jethro Williams. Mais jogadores estão aquecendo. A gente viu o Kuit ali passando. Deve estar bravo, né? Não pode ficar reclamando, porque está vendo que o substituto dele está arrebentando a boca do balão, o Ibrahim Afellay. Deixa eu pegar aqui a ficha, aproveitando que o jogo está parado. Deixa eu aproveitar aqui para ver onde joga o Afellay, que me fugiu agora. Camisa número 20 da seleção da... Jogando no Barcelona, só isso, né? Só isso. Eu estava em dúvida se você estava ainda no Barcelona. Agora, o Kuit é um cara experiente. É muito legal você ter o Kuit no banco, porque ele não é só aquele cara para se precisar sair jogando, ele sai e vai pro pau. Como ele é aquele jogador para entrar no segundo tempo, para cozinhar o jogo, se precisar cozinhar também. E ele não reclama, ele é experiente. Ele sabe do potencial dele, ele sabe da história dele na seleção holandesa. E ele sabe também a vida do técnico, que tem que optar por 11, vamos com esses 11. Vandervar fez a abertura pro Robin. Você viu que ele chamou ali, que legal, né? Ele chamou ali o Vanderbilt para passar, para fazer a jogada. Levantamento na área. Olha a trombada, olha a mansa. Quase. E o McPake acabava com a vida ali do Carroll. Tomar um gol desse deve ser terrível para o goleiro. Não, daí seria a cereja no bolo, né? Pois é. Do jeito que tá a coisa, tomar um gol desse aí é... O McGinn acabou de entrar. E aí deu esse passe horroroso ali pro William Grigg. Eu sempre falo nas transmissões, né? O time, o camisa 10 do time, quando o time tem um 10, a gente sempre espera algo a mais dele. Não foi o caso do McCain, camisa 10 da Irlanda do Norte. E um time sem camisa 10 é um time sem alma, né? Só que realmente o camisa 10 da Irlanda do Norte não mostrou absolutamente nada. Ele tem que pegar o tape desse jogo. Aí torceu ali o tornozelo o Michael Duffy, saiu já pelo jeito, né? Tem que pegar o tape desse jogo, olhar a atuação dele e ver. Eu nunca mais posso fazer isso que eu fiz. E olhar pro Snyder, ele falou, um 10 joga assim.
realmente o Sneijder mostrando muita qualidade, muita categoria. O Mac Ardol entrando no lugar do Duff. Mas sabe que eu fiz a Copa, a eliminatória africana hoje pela manhã com o Oliveira Andrade? Um amigo assinante pôde acompanhar. Grande Oliveira Andrade. Pôde acompanhar aqui a partida entre o Camarões e a República Democrática do Congo. E eu lembrei da sua frase porque nenhum dos camisas 10 funcionou na partida, né? Então eram duas seleções sem alma, literalmente. Por isso que eu acho que o jogo foi muito aquém do que a gente esperava. Em contrapartida, nós fizemos nesta semana México e Bósnia. A seleção da Bósnia com camisa 10, que eu não canso de falar, jogava muita bola. Mizimovic e o Giovanni dos Santos jogando muito bem pela seleção mexicana. A seleção pode até ser fraca, mas se tem um cara que para a bola no meio, que consegue distribuir, deixar, por exemplo, um jogador como esse aí, ó, o Grig, em chances de marcar, o time é outro, né? Agora, você não conseguiria responder, Cassino, pra mim, pro amigo assinante? Vamos ver esse ataque aí. Cruzamento da área, não deu em nada. Chegou muito bem ali a defesa da seleção da Holanda com o Ron Vlaar. Só ver o que vai dar nesse arremesso lateral. Daqui a pouco você me faz a pergunta. Vai me colocar em saia justa, hein, Fábio Salgueiro? Faça-me o favor, hein? Sabadão à noite, tá todo mundo tranquilo. Você vai me colocar em uma situação complicada aí. Aí o Klingan, que deu um passe errado ali num dos gols da Holanda, pela madrugada, esse Klingan também não pode ser o capitão do time, ser a referência da garotada. Tenta ali a seleção da Holanda com o Sneijder, aí o Van der Vaart jogando recuado como um volante. O Van der Vaart, ele que é o terceiro, quarto homem de meio campo. Ele seria um substituto imediato até pro Sneijder. Olha o lançamento, Sneijder, posição normal. Feita a abertura, vai chegar a seleção da Holanda. A Fellaini ameaçou o corte, vai chutar ou vai passar? Passou mal, passou de forma equivocada. Aí fica com a posse de bola o time da Irlanda. Corta-luz maluco ali dentro da área. Fez bem o domínio, o Magnin. Aí ele busca o giro, aí sai com bola e tudo, não saiu não. O Williams tenta a jogada, Van der Vaart desvia, começa tudo outra vez a seleção holandesa. Pode falar, seu Salgueiro. A pergunta é simples, eu nunca colocar um amigo meu em saia justa. Qual o maior camisa 10 que você viu jogar? O maior? Que eu vi jogar? Que você viu Arthur jogar. Antunes Coimbra. Sem dúvida alguma. Bate pro meu então. Eu vi Maradona, que foi gênio, mas o conjunto da obra do Zico é algo que é espetacular. Vamos ver o Williams. Pra cima da marcação. Sneijder, cruzamento! Que coisa linda fez o Sneijder. Tentou o gol, na verdade. Ele fica pedindo um desvio do McGivern, só que a bola acabou saindo. Não sei se desviou ou não, pela pinta é tiro de meta. Olha, esse baixinho joga muita bola também, impressionante. A Holanda segue mandando no jogo. Agora eu também quero só completar, responder também a minha pergunta. Eu também estou com você, o maior camisa 10 que eu pude ver jogar e sou um privilegiado foi o Zico. Realmente uma pessoa e que fora de campo é um cara maravilhoso, espetacular. Mas eu queria fazer duas menções honrosas. E não é bairrismo não, porque se fosse o Maradona que tivesse feito o que o Zico fez, eu falava, é o Maradona, mas não é. As pessoas falam assim, quem foi melhor, Pelé ou Maradona? O Maradona, pra mim, não foi nem melhor que o Zico. Então não tem questão, não tem briga. Tem gente que não tem essa opinião, até brasileiros, eu respeito plenamente, mas na minha visão, o Pelé não conta. E aí você vai colocar na briga ali Zico, Maradona, Cruyff, Platini, Zidane, mas pra mim é o Zico. E as minhas duas menções honrosas é pro Maradona mesmo e pro um uruguaio que jogava um pouquinho de bola, que era o Francesco. Espetacular, jogadorzaço. Francesco, ele deu o príncipe. Deu um azar na carreira, que ele não conseguiu jogar na Itália num grande time. Jogou no Cagliari, jogou em equipes medianas por lá. Não foi para uma Inter de Milão, mais ou menos o que ocorreu com o Zico também. Mas nessa situação, azar dos grandes clubes que não tiveram ele. Ó, a Fellaini, cruzamento na área, pintou mais um, passou à frente do Robin. Aí ele tentou evitar a saída de bola, conseguiu, e o Mac Ardol acabou colocando para fora. E aí tem gente que vai falar uma coisa, mas o Zico não ganhou Copa, o Maradona ganhou a Copa de 86. Só que o Maradona não ganhou Libertadores e o Maradona não ganhou o Campeonato Mundial de Clubes, e o Zico ganhou. A Fellaini, Sneijder, é diferente, mas não ganhou, fazer o quê? Não, mas pra mim títulos não definem o grande jogador. Pra mim não define o grande jogador. A gente tem N exemplos aí de jogadores medianos que conquistaram um monte de títulos, mas foram jogadores medianos. E jogadores espetaculares, por exemplo, como Carlos Ganso,
goleiro. Foi um dos melhores Carlos goleiros. Roberto Galo, um goleiraço. Melhor goleiro da Copa de 86. E ganhou um Campeonato Paulista. Ele tinha se machucado e o Ronaldo que foi titular, o Ronaldo Giovanelli. Né? Muito bem lembrado, né? Cruzamento na área, a bola já tinha saído em arremesso manual. O maior jogador do Palmeiras nos anos 80 se chamava Jorge Antônio Putinati, o Jorge. Um dos poucos jogadores na história do Brasil ambidestros, como é o Hernanes. Não ganhou um título na carreira, era um cracaço de bola. Era um cracaço. Quando estava vendido ao Catania da Itália, num treino da seleção, ele acabou quebrando a perna. Nunca mais foi o mesmo, mas era um grande jogador. Outro que não ganhou nada. Conseguiu um vice-campeonato com o rival, o Corinthians, em 87. Em 86 foi vice com o Palmeiras contra a Inter de Limeira. Ganhou o torneio de Toulon, para não falar que ele não ganhou nada, no início dos anos 80, com o Tele como treinador. Sabe quem era o chefe da delegação do Brasil nesse torneio? Orlando Duarte, grande jornalista, o eclético. O eclético, legal. Pois é. Reitinga, De Jong, Sneijder. Muito bom para ter papo, mas o jogo tá muito bom. Lá na Amsterdã Arena. Ron Vlaar entrou e mostrando serviço esse zagueirão aí. Daqui a pouco tá no grande time da Europa ali, viu? Tá fora da Holanda, o Vlaar. Você pode ter certeza, com essas atuações seguras dele, não que o Feyenoord não seja um grande time. Vamos ver ali o Afelai. Lindo toque de 3 dedos do Afelai. O goleiro tocou na bola. Resta saber se o auxiliar viu. E se o juiz também. Foi bem ali o Roy Carroll. O Afelai lembra um zagueirão que a Holanda tinha, chamado Jaap Stam. O nome do estilão lembra o Stam. Vai o Sneijder. 5-0 Holanda. Bola cheia de veneno. A bola escapou, olha o toque pra fora! Estamos falando dele, tá aí o Vlaar, ó. Oportunista o Vlaar. O Roy Carroll deixou essa bola escapar. Tem muito juiz que dá falta nesse tipo de lance ali, Fábio Salgueiro. Você daria? Olha, aí vai muito da interpretação do árbitro, né? Eu, na verdade, eu acho que eu deixaria... Segue o jogo. Saindo o Sneijder, entrando o Kuit. Aplausos mais do que merecidos para este camisa 10 espetacular que é o Kuit. E a gente mencionou aqui agora há pouco o Michel Platini, né? Michel Platini na Euro de 1984, quando a França ganhou, só não fez chover. O cidadão só fez 9 gols na competição. Vamos ter o cruzamento na área, tiro direto pro gol. Finalmente um tiro perigoso do time da Irlanda do Norte, meio sem querer do McGivern, Ryan McGivern. Esse 21 aí, ó, cabelo tingido. A bola pegou efeito contrário, né? Ela estava saindo ali do gol. E a colocação que você fez agora fez eu lembrar uma frase do Muricy que tem tudo a ver. 19 chutes a gol da Holanda, 1 da Irlanda do Norte. Pode prosseguir. Então, e tá 5-0 para a Holanda. Explicou, não? Tá claro, né? Agora, não, o Muricy diz o seguinte, que o camisa 10, ele quer um camisa 10 quando ele cobra o ganso. Eu quero um camisa 10 que chega na área e faz gol. Faça gol. E o grande diferencial na carreira do Zico dos outros jogadores é que o Zico era goleador. Era um camisa 10, mas que fazia gol todo jogo praticamente. O Zico tem mais de 700 gols na carreira. Nossa, por um camisa 10. E aí o Muricy tá certíssimo, né? O camisa 10 é aquele cara que você falou. É o cara. Por isso que não pode banalizar a camisa 10. E o Muricy não era 10 no São Paulo porque tinha o Pedro Rocha. Mas ele fazia essa função de forma perfeita também. Fazia gols, viu? Agora também a pergunta que eu fiz pra você é uma sacanagem. Com todo respeito à palavra. Mas eu gostei, Davi. Não tava combinado não, viu, gente? Me pegou do sopetão. Não, sabe por quê? Porque me passou aqui um camisa 10 que a gente nem citou aqui. E que a gente deixa muita gente de fora. Muita gente boa. Pita. Espetacular. Então, e a gente deixa de fora, nem cita, né? O futebol brasileiro tem a gente pode montar umas duas seleções
de grandes jogadores que não vestiram a camisa da seleção em Copas. O que é impressionante. O lançamento ali pro Kuit, nas costas da zaga. O Greenland ficou com ela. E o Pita é um deles. O Zenon, imagina quanto valeria hoje o Zenon. Onde jogaria hoje o Pita? Onde jogaria hoje o Zenon? Né? Qual salário pagariam pro Sócrates? Imagina uma coisa dessas, né? Se hoje estão o Adílio do Flamengo, que não era 10, mas que também não foi para a Copa do Mundo. Se estão oferecendo essa grana pro Van Persie. Pois é. Você quer ver um centroavante brasileiro que não foi à Copa do Mundo porque se machucou em 78, ele estava nos planos do Cláudio Coutinho. Em 82 não foi, quando o Careca machucou, porque estava machucado também o Nunes do Flamengo. Eu falei do Adílio, vou falar do Nunes, que não era muito técnico, mas era brigador, era fuçador, se entendia muito bem com o Zico. Muito bom jogador, nossa, fazedor de gols, né? Van der Vaart, Van der Wiel, outra vez Rafael Van der Vaart, buscou o lançamento, apareceu muito bem no corte o Hodgson. Agora você vê o Robin pedindo para bater o lateral rápido a bola, né? A fim de jogo, o Robin, desejo legal. da Holanda. Será que tinha alguma coisa aí contra a Irlanda do Norte? Tinha alguma rixa que nós não estamos sabendo? Porque não é possível. A Irlanda do Norte pagou um pato aí que não era dela, hein? Realmente aquela virada que a Holanda sofreu para a Bulgária nos acréscimos. Quer dizer, acho que estourou tudo aí. Coitada da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte na Copa de 58, ela eliminou a Alemanha, né? Uma das fases importantes daquela Copa do Mundo. Foi longe até na Copa do Mundo de 58, a Irlanda do Norte. Bem bom o desvio do Williams. Chegou ali o centroavante, o Grigg. Busca o lance, o Carson. Parece ter uma habilidade melhorzinho o Carson. Cruzamento pro Grigg. Subiu no terceiro andar, mas não achou nada. A bola ficou com o Robin, que faz bonito giro. Vai passar o Williams. E aí o Van der Vaart. Cassino, a superioridade da Holanda foi tremenda, tamanha nesse jogo, que você mesmo citou no primeiro tempo e com muita propriedade. A Irlanda do Norte não conseguiu empregar nem o jogo aéreo na partida. Nada. Nem o jogo aéreo. Tentativa do lançamento lá pelo setor direito. Quando ele viu, buscou o levantamento. A bola bateu na zaga. Olha o tiro de fora da trave do Van der Vaart. O Roy Carroll foi para um golpe de vista esquisito ali, ó. Vamos ver de novo. Pegou firme na bola. Esse é um reserva de luxo. Eu usei essa expressão. Esquisitão foi o goleiro. Eu usei essa expressão no último amistoso da Holanda e uso de novo hoje, viu? Reserva de luxo. O Rafael Van der Vaart. Não, o banco de reservas da Holanda é fortíssimo. Impressionante. Tem muitas opções. Opções, inclusive, para o treinador mudar esquema de jogo. Apesar que eles são muito fiéis, né, a forma de atuar, mas realmente jogadores ecléticos, jogadores para mudar a cara da seleção se precisar num determinado momento da segunda etapa, por exemplo. McGinn foi para cima da marcação, vai aparecer ali o Robin, quase que ele fez falta, acabou não cometendo. Hodgson tem cartão, mas não saiu, botou para o meio, bola tocada um pouco mais atrás. Klingan, McGivern pediu e não recebeu o 13 Carson. McBake. Eu me recordo quando o Van der Vaart estava acertando com o Tottenham, estava dando sopa ali no mercado. Eu falei, algum time brasileiro poderia trazer um jogador do quilate dele, pagava o que ele pedia, jogadorzaço de bola. Muita gente falou, você tá ficando louco, muito caro, mas poxa vida, hoje em dia, ó, dá pra trazer, viu, gente? Levantamento na área, a bola passou por todo mundo, o Kuit ajudando a defesa. Tá lá no Tottenham, o Rafael Van der Vaart. Jogando de volante. Ele que é meia armador nesta seleção da Holanda. Nigel de Jong. Afelai fez a abertura pro Robin. Pra cima da marcação, invadiu a área, levou pro pé direito, bateu pro gol. Houve o desvio, é escanteio. Cheio de gás o Robin. Robin, Sneijder, jogadores que podem aí serem grandes destaques da próxima Eurocopa. Pelo
visto, teremos mais uma modificação. Vai sair o Williams, né? Entrar o Charles. Grande briga aí, grande mistério do treinador. Essa mudança, levantamento na área, toque de cabeça! Gol da Holanda! Ron Vlaar, camisa número 13. Levantamento preciso na primeira trave. Ele surgiu feito um raio, com muita velocidade. Todo mundo parado na seleção da Irlanda do Norte. E aí, ó, apareceu um chute, né? A cabeçada do Vlaar. Agora, Holanda 6, Irlanda do Norte 0, Salgueiro. A Holanda está em estado de graça, né? E agora usando, inclusive, as armas do adversário, né? A bola aérea. Realmente, você disse bem, foi uma cabeçada que pareceu um chute. Apareceu muito bem no primeiro pau e a Holanda faz aí 6-0. Faltam ainda 12 minutos. Aparecem as torcedoras da Holanda, que são sempre aí um motivo de festa ainda maior para quem está vendo o jogo e quem está trabalhando, porque realmente são muito belas. Agora, 6-0, impressionante a partida que a Holanda está fazendo, né? A Holanda tem capacidade técnica, é uma bela seleção, realmente é a atual vice-campeã do mundo e poderia ser a campeã também, porque fez uma final super equilibrada na última Copa do Mundo com a Espanha. E o Robin perdeu um gol na final. Perdeu um gol na final que não pode perder. Agora, impressionante, uma partida como essa contra a Irlanda do Norte, é difícil encaixar um jogo assim. Se a Holanda encaixar essas partidas na Euro, leva a Euro, não é possível. Desnorteada, com perdão do trocadilho, a Irlanda do Norte. 6-0 para cima da Holanda. E você sabe que aqui os nossos amigos assinantes estão sempre antenados aqui. Eu mandei um abraço para a família Botelho. O Leonardo pergunta aqui, pô, mas vocês falaram do Peter e não falaram do Messi? Não, que a gente estava falando da geração, exatamente, da velha guarda, né? Agora, é lógico que o Messi é um jogador da atualidade, é gênio já para mim. Para mim já é gênio. O Neymar é craque, candidato a gênio. O Messi não. O Messi já é um gênio. O que ele fez já com pouca idade mostra a genialidade dele. E eu coloco o Messi naquela história que eu falei. O Pelé tá acima. E aí ele tá naquela briga com esses grandes nomes. Sim, com o Zico, com o Maradona, com o Zidane, com o Platini. Zidane. Espetacular. Nossa. Aí fica de cada um. Eu não sou dono da verdade, nem você. Claro. Bom, você poderia preferir o Maradona, o Kaká Fernando pode preferir o Messi, né? O Kaká Martins pode preferir o Zidane, né? Mas são todos grandes jogadores, isso que importa. Feita a abertura, Robin passou o Charles, tem que mostrar serviço o Charles. Esses 10 minutos pro Charles, que entrou no lugar do Williams, são como se fosse 10 minutos de Copa do Mundo. Robin. Ele estava lá também do Charles, não podia estar lá. Bem colocado, acabou recuando para compor o setor, acabou fazendo o giro. O número 17 da Irlanda do Norte, o McGinn, já sofreu falta ali também. O Grigg, esse aí que está de costas no seu vídeo com a camisa 9. E vamos ter mais uma mudança de roubada, né? Com camisa 14, o Really. Entrar 6-0 contra, pra fazer o quê, né? Eu queria entender o que o treinador pede pro jogador nessa hora, né? Difícil, né? Muito complicado. De repente, agora a grande graça para a Irlanda é fazer o chamado gol de honra, quando entra o Narciso no lugar do Robin. Fazer o gol de honra, né? Os fanáticos, torcedores da Irlanda do Norte devem estar loucos da vida nos pubs. Só de raiva eles vão beber um pouquinho de cerveja hoje, só de bronca. Eles adoram futebol, é impressionante. Faz o domínio, Kuit. Tentou cruzamento na área. Narsing tá por ali é muito rápido. Narsing, ele é ponta direita mesmo, né?
termo que a gente não usa mais no futebol, ponta direita do PSV Eindhoven. Os pubs em Belfast devem estar silenciosos neste momento por esta derrota da seleção da Irlanda do Norte por 6-0. Que coisa. Não esperava, viu? Um resultado tanta facilidade e um placar tão elástico. E não podemos esquecer que a Holanda recentemente enfrentou o Brasil e venceu o Brasil amistosamente. É uma seleção que está num patamar muito alto, muito elevado, né? Tá no primeiro escalão, mas muito elevado. Hoje, inclusive, eu acredito que a gente tem que ter a humildade do seguinte, de saber que a Holanda hoje é uma equipe no momento superior à do Brasil. O Brasil está numa reformulação. Eu vou colocar mais duas. Eu coloco a Alemanha, que está com uma base muito boa ainda da última Copa do Mundo, e a Espanha atual campeã. Espera muito. Sem dúvida. Eu coloco uma terceira. Eu coloco a Alemanha também. Eu acho que está acima do Brasil. O Brasil deu uma retomada muito boa agora com essa base pré-olímpica. Isso é muito legal, que prova que a reformulação acena com algo positivo para nós, né? Uma geração boa, né? Então é importante, mas é lógico que essas equipes já estão preparadas. E aí entra o Mundial sendo em casa um grande trunfo do Brasil. Jogar em casa vai ser uma vantagem para equiparar essas forças. Chegar com um time bem arrumado, de repente consegue ganhar a Copa das Confederações. De repente já ganha o ouro olímpico, que nesse ano não tem a Argentina, viu, gente? A Argentina é bicampeã olímpica e tem gente se esquecendo disso. Tem Espanha, de repente até o México tem feito um trabalho ótimo de base, mas não tem a Argentina. Então o Brasil tem tudo para fazer muito bonito em Londres. Até porque a seleção tem muita qualidade. Demais. A seleção tem muita qualidade. Eu vi, hoje eu estava pesquisando e falei durante o programa, durante o comentário do jogo da seleção de Camarões, eu relembrei, né, aquela fatídica partida de Sydney 2000, quando o Brasil foi eliminado para a seleção de Camarões com um gol na morte súbita. A seleção brasileira era fraca. A base, se for comparada de hoje, a de hoje é muito melhor. Tinha dois grandes nomes daquele time, que era o Alex, no Fenerbahçe, e o Ronaldinho Gaúcho. O Luxemburgo não levou o Denilson, que ainda tinha idade olímpica naquela ocasião, estava gastando a bola. O Denilson deveria ter ido, né? E outro fator importante naquela seleção, que muita gente esquece, que o Luxemburgo abriu mão de levar os 3 jogadores veteranos. Olha, sendo eliminado o time brasileiro por Camarões. Já que estamos lembrando aqui, Elton, Baiano, Fábio Bilica, Álvaro e Atirson. Fábio Aurélio, Marcos Paulo, Fabiano e Alex. Lucas e Ronaldinho. Se comparar da formação de hoje, não dá. A de hoje é muito... Quem vingou, quem se tornou grande jogador aí, até o Atirson, que todo mundo achava que ia ser titular da seleção brasileira durante muitos anos, não vingou, né? Era um grande jogador, o Atirson, mas ficou muito aquém do esperado. Sem dúvida. Posse de bola da seleção da Irlanda do Norte. 6-0, 40 minutos. Podia ter uma regra no futebol, né? Quando o jogo tivesse um placar tão elástico assim, o juiz podia acabar aos 40, porque agora ninguém quer mais nada com as 11 horas. Camisa 2 é Hodgson. O 6 é McPake. O 17 é McGinn. Buscou o lançamento. Não deu certo. Fica com a posse de bola a seleção da Holanda. Com o seu camisa 14. O Charles, camisa 14, que já foi de Johan Cruyff. Busca o Giro Van der Vaart. Na verdade ele guarda com a bola. Olha como ele pega bem, olha como ele lança. Buscando o Kuit. Tá pesadão o Kuit. Xingou. Fez o recuo pro Charles. Charles e Van der Vaart. Kuit. Buscou o giro Rontelar. Olha o toque. Palma Carroll. Que lindo chute de Rafael Van der Vaart. Mais uma vez para você no detalhe. Olha que linda defesa, que visão, né? Olha o tapa, ó. Olha o efeito. E isso bate com aquela tua definição de reserva de luxo, né? Realmente o Van der Vaart tem uma batida na bola espetacular. E é reserva. A Fellaini continua. Cruzamento na área. A bola ia sobrando pro Vlar. O Vlar perdeu um gol.
Não foi feito, né? Mas acabou perdendo e fez o dele, o zagueirão. Vanderbilt quase perdeu essa bola. Mas que noite para a torcida holandesa, hein? Espetacular. Pegar uma seleção em casa e ver a seleção vencer assim, com autoridade, jogando bola, dando um show, realmente é o êxtase. É a chamada despedida, né? Antes de um grande torneio. Antigamente, a seleção brasileira, antes de Copa do Mundo, tinha despedida em São Paulo e tinha despedida no Maracanã. Normalmente no Morumbi e no Maracanã. Agora, né, com a maioria dos atletas atuando fora, já não tem mais muito essa história, né? Infelizmente. Olha a oportunidade da Irlanda do Norte. O tiro cruzado para o gol do Reilly. Que pena, ele queria ver um gol, queria gritar um gol da Irlanda do Norte, né? De Jong. Van der Vaart gesticulou e lançou o Narsing. De primeira, fez o cruzamento nas costas do Huntelaar. Não recebeu uma bola o Huntelaar ainda, né? Deve estar louco para deixar o dele também no jogo tranquilo. Toque de calcanhar do Van der Vaart. Gastando a bola o Van der Vaart. Cuide. Seleção holandesa praticamente com seu time reserva. Só o VAR, o Heitinga, o Vanderbilt, o De Jong e o Afellay em campo, os que iniciaram. E o goleiro Stekelenburg. Em 5 substituições, o Bert van Marwijk, treinador da seleção holandesa. Quase 44 minutos de jogo. Carroll dá o chutão. Acabou cometendo falta o Heitinga. Essa é a típica bola que, mesmo perdendo de 6-1, se fosse o técnico falava, ó, fica só um atrás, vai todo mundo pra área, vamos pro chuveirinho, tentar um gol. Mas prefiro o toque de lado. Desanimada, né, a seleção da Irlanda do Norte. Tem muito trabalho pela frente. Vai ter eliminatórias para a Copa do Mundo. Não sei se vai ter material humano para uma reformulação. O Michael O'Neill, treinador da Irlanda do Norte. Não deixa nenhuma perspectiva de coisa boa para o futuro, né? Pelo menos nesse jogo aqui deixou uma péssima impressão, inclusive com o sistema defensivo, que sempre foi sua arma, e o jogo aéreo, esses dois fatores não funcionaram. Cruzamento cheio de efeito na segunda trave, passou por todo mundo por via das dúvidas. O Huntelaar colocou para escanteio. Vai terminar o jogo para você na tela do Band Esportes. Daqui a pouquinho, Diamond League, com Carlos Fernando e o Cleberson Yamada, atletismo, para você na tela do Band Esportes. 45, 2 minutos de acréscimo. Jogada ensaiada. O cruzamento saiu bem. O Stekelenburg, friozinho no jogo, né? Nem apareceu. Ele dá vaga no coite, cheio de moral. Aí ele faz o lançamento. Era pro Narsing, cortou a defesa. Afellay, jogando mais pelo meio. O Narsing pediu o Huntelaar. É só caprichar. Cruzou no corpo do McArdle. Fica com o corner. Se falava antigamente, né? Principalmente no Rio de Janeiro. É corner para a Holanda. Van der Vaart fez o cruzamento na área. Olha o perigo. Pintou, mas um perdeu. Uma chance de ouro. O John Heitinga. Não esperava que todo mundo furasse. A missão dele era bem duvidosa. E aí, ó, todo mundo furou. E aí ele pegou muito embaixo da bola e perdeu a oportunidade. 6-0. Torcida levanta, torcida aplaude. Se o senhor Robert Schorgenhofer quiser, termina. Carroll deu chutão. Martin Stekelenburg fica com ela. Coit domina. De Jong, batalhador De Jong. Van der Vaart protege. Devolve para o De Jong.
Vai passe errado. Tá com creche, né? 6-0. Correu barbaridade, pernas cansadas do camisa 8 da Holanda. Vai terminar em Amsterdã. E aí apitou o senhor Robert Schorgenhofer. Terminou. Holanda 6, Irlanda do Norte 0. Fábio Salgueiro. Um passeio da Holanda realmente confirmou o que a gente já previa aqui. Não imaginava, não apostava numa goleada. Mas 6-0 só comprova a qualidade da Holanda.